mapeamento da frequência desse aluno. Então, se ele começa a se ausentar, tem que ser antes dele estourar o seu limite de faltas, efetivamente. Perceber, né, ter sensibilidade para verificar as dificuldades de aprendizagem e aí tomar uma ação correspondente. Então, quer dizer, olha, esse é um potencial candidato para uma aula de reforço, né? Outro ponto que a gente verificou... avaliar os cursos, que é a questão da taxa de concluintes, né? E dentro dessa taxa de concluintes, a gente tem o que a CESU chama de sucesso escolar. Sucesso escolar é o aluno que integraliza nos 6 meses, nos 6 semestres de curso, ou nos 8, né, se o curso for de 8 semestres. Tá? Quanto maior a nossa taxa de sucesso escolar, maior é a pontuação que a gente tem como taxa concluinte. Então não adianta nada a gente ter num determinado semestre, sei lá, 20, uma turma que entra 40, a gente tem 30 formandos, né? Mas esses 30 formandos se formaram, vamos supor, no 10º semestre, né? Eles acabaram ficando um prazo maior para conseguir integralizar. Isso vai fazer com que a gente tenha uma pontuação baixa, porque o nosso sucesso escolar foi baixo. É uma coisa meio complicadinha. Eu vou pegar um pouco aqui a minha colinha. Essa parte dos planos de ação para elevar o sucesso escolar e elevar a taxa de concluinte, todos os departamentos também fizeram, né, mais ou menos sobre os mesmos temas, né? Então a gente tem em todos os planos de todos os cursos mais ou menos as mesmas ações. É claro que cada chefe escreve do seu jeito, mas a ideia, né, foi para todos, tá? Em algumas reuniões que eu andei participando também, com o pessoal da mecânica, o pessoal do edifícios e o pessoal lá do DSE, que foi ontem a reunião, se conversou bastante também, né, sobre as ações que podem ser tomadas, né, uma vez que o DEG contém os professores de matemática, física, química que estão em todos os cursos. Então, a questão do DEG não é só melhorar materiais e instalações elétricas. A gente acaba tendo que trabalhar a FATEC como um todo, né? Porque a gente está em todos os cursos ali distribuídos, né? Então, não tem como a gente fugir da... Então, assim, as ações que a gente colocou, basicamente, foram tentar olhar, né, de um modo, assim, mais atento para as nossas práticas metodológicas e avaliativas, né? Nessa questão das práticas metodológicas, provavelmente os chefes devem se reunir para elaborar um projeto, né, um pedido para que a CESU forneça treinamentos para os professores, ou online, ou treinamento presencial, né, dependendo de como for, abordando, né, tudo que existe de metodologia ativa por aí, né, que deve ter muita coisa e a gente trabalha muito, então é mais fácil às vezes você assistir um curso, né, do que você pegar um artigo, um livro de 150 páginas para ler. Uma pessoa explicando, eu acho que fica bem mais proveitoso, porque também você pode falar de várias coisas, né? Então, essas são duas ações, essa questão da diversificação metodológica e diversificação avaliativa. E aí eu acredito que algumas áreas do DEG já estejam até planejando se reunir para falar justamente dessa questão da avaliação, né? Como é que se poderia proceder agora, né? Para tentar tanto diminuir a evasão, né? Aqueles alunos que não conseguem acompanhar e acabam largando, quanto fazer o aluno passar e realmente avançar e depois ser, de preferência, um sucesso escolar para a gente, né? Uma outra coisa que a gente colocou aqui nos planos também, e que foi discutida nas reuniões que eu participei dos outros departamentos, é a questão de se criar uma sinergia entre as disciplinas profissionalizantes e as disciplinas básicas, né?
E eu vou falar uma coisa, eu já até comentei naquela primeira palestra da manhã, que isso pode ser um pouco complicado, né, para o aluno. E se ele já tem a dificuldade com a matemática, com a física, com a química, né, às vezes a gente como professor, várias vezes eu já procurei exercícios em livros profissionalizantes em que eu visse lá que se usa derivada, se usa integral, ou algum conceito mais simples mesmo, né? Mas às vezes é tão difícil para o aluno entender o exercício, a aplicação, que aí estraga tudo, né? Estraga o nosso lado e acaba estragando o lado profissionalizante. Mas de alguma forma essa sinergia tem que ocorrer. Então ontem, por exemplo, na reunião do Brasão, teve o professor Waldson conversou com a professora Adriana de Química e se propôs a ir em uma das aulas dela, né, para conversar com os alunos e mostrar para os alunos onde é que a disciplina de Química da Adriana vai ajudar na disciplina dele. Então isso pode acontecer, o pessoal da mecânica, do edifício, pode vir, né, nas disciplinas básicas e falar, professor, o senhor me dá um tempinho nessa aula de tal dia para ir lá mostrar para os alunos o que tem, o que não tem, como é que a derivada entra ali, como é que a integral entra ali, a equação diferencial e assim por diante. Né? E aí o aluno vem do professor das profissionalizantes, né, dos semestres posteriores lá, mostrando que aquilo é importante, isso também acaba motivando. Tá? Deixa eu ver. Eu acho que de importante é isso. Deixa eu ver se tem mais. Ah, sim, a questão da... É a última coisa que eu vou falar, tá, primeiro? A questão das aulas de reforço, né? Que a gente tem lá no BR uma turma de reforço de matemática. A gente colocou nos planos que o nosso desejo é que a gente tenha várias turmas em horários diferentes, não só o que está acontecendo agora, que é 4 dias da semana, final de tarde, né? Mas que a gente possa fazer, por exemplo, aos sábados também, final da manhã também, né? E não só matemática. Química e física também são deficiências do aluno, né? Tem aluno que chega para o professor de física e fala que ele nunca teve uma aula de física. Ele tem a nota no histórico e tudo, mas ele não teve aula. A gente sabe que isso acontece, né? E para isso, né, na questão de como a CESU funciona nesse caso de cursos de nivelamento, que eles chamam, o que a gente pretende? Verificar, né, quais professores que têm disponibilidade de carga horária para se dedicar a esses cursos de nivelamento e preparar projetos de hora-atividade para enviar a CESU. Né? E aí, segundo o que a CESU falou, ela aceita, né? E outras unidades a gente sabe que fazem isso e não tem uma única turma e nem só matemática, né? Então essa é a ideia, que a gente consiga aumentar esse auxílio, né, que a gente dá para os alunos na questão da base que eles precisam, né, para andar bem aqui dentro, aumentando o número de turmas e também colocando tudo que eles precisam de verdade, né, não só a matemática. Bom, resumidamente, né, sobre essa parte de sucesso escolar e taxa de concluinte, foi isso que a gente colocou. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Ricardo, sou da Estur, e assim como os colegas, a gente também fez um estudo no departamento sobre evasão. No nosso caso, a evasão aconteceu no matutino, no AES, a gente tem 2 cursos, gestão de turismo e o automação de escritório e secretariado. No semestre anterior, a gente entrou no amarelo em gestão de turismo, por conta da taxa de entrantes e concluintes. Mas essa taxa não foi contada, então a gente considerou, voltamos para o verdinho, estávamos felizes da vida, e aí entramos no amarelo no AES, pela manhã, né? E a gente, o NDS reuniu, a gente fez reunião no departamento, o NDS reuniu, e a gente foi identificar o motivo, né? Então o motivo é que a gente estava jogando um jogo sem saber ao certo quais eram as regras. Então, por exemplo, o fato de a gente ter permitido a transferência, né, a gente muito tempo sem fazer transferência. A partir do último semestre, a gente começou a fazer as transferências. Então, chegava um número X de vagas que poderiam ser transferidas
do matutino para o noturno, né, cerca de 20 vagas que estavam livres, 24 vagas livres no noturno, e a orientação que seria bom a gente fazer a transferência, porque a gente preencheria, né, as vagas do noturno, mas a gente não tinha noção de que ao fazer isso ia gerar evasão no matutino. A gente sabe, bom, estamos beneficiando o aluno que vai poder fazer o estágio, vai poder estudar, isso é bom para esse aluno que está pedindo, né? Vai ter, tem vaga à noite, por que não? Né? Porque não vamos atender o pedido já que existem as vagas. E fizemos. E depois que fizemos, o curso da manhã entrou no amarelo. E aí, numa das reuniões que a CESU veio aqui, eles contaram para a gente, né, que na medida em que a gente transferiu o aluno do matutino para o noturno, a gente gerou a evasão do matutino. Né? Então, uma solução prática, rápida, que está no nosso plano, é repensar e analisar melhor as transferências, não proibir. Mas a gente vai fazer uma análise melhor. Esse aluno, por exemplo, é aluno que pede do primeiro para o segundo semestre. Esse aluno já está estagiando, né? É realmente necessário que ele já vá, uma vez que ele prestou um vestibular para o matutino, que a concorrência é menor, né? É menos da metade da concorrência. A gente tem, agora no meio do ano, por exemplo, 4 vagas para o matutino e 8, 9 para o noturno, né? Então é uma concorrência que para o noturno foi muito maior. E na medida que ele entrar para o matutino no primeiro semestre, passando para o segundo, ele já pega a transferência, está gerando evasão, eu vou ter que repensar. Né? Então, o NDE, nós consensuamos, a gente tem que analisar melhor isso. E a ideia também não é prejudicar esse aluno que está no matutino. Então, ao mesmo tempo, a gente vai, planeja, né, mudar o horário do curso do matutino, estender, a gente consultou a CESU, a Esmeralda fez parte da reunião em que a gente consultou, para que a gente estendesse o curso para 3 anos e meio e pudesse reduzir o horário matutino, dando condições para que o aluno do matutino também possa fazer o estágio, né? Uma vez que o estágio a partir do 4º semestre é obrigatório, que também tem condições de fazer o estágio. Então, são ações que às vezes a gente não nem imaginava que ia acontecer. Aconteceu, então agora a gente vai pensar como pode melhorar. Eu acho que a situação aconteceu em outros cursos também, né? A gente tem algumas coisas que são comuns a todos, os cursos que tem de manhã e à noite, provavelmente essa situação também aconteceu. Os colegas podem falar. O departamento apresenta 10 ações, depois os professores eu mandei já para o NDE, e a gente vai mandar em seguida para todos os professores para terem acesso, porque o plano que foi feito, ele só tem sentido, só vai funcionar na medida que todos se comprometerem. Então, a gente combinou em ideia de não dar nome a ninguém, então isso não é fulano que é responsável, isso é o conjunto dos professores. Então, tudo vai estar ligado a uma ação proativa, a sinergia do grupo, né, de querer manter o curso. É uma coisa que a gente, meio terrorismo, que a gente tem ouvido, ou a gente perde o dedinho ou a gente perde o corpo. Então, às vezes, é melhor perder o dedinho, né, vai doer tudo, mas às vezes até dá certo, né, a gente sabe quanto tempo, mas dá certo. Então, vamos trabalhar sinergicamente para que a gente consiga fazer funcionar. Sim, a gente criou, por exemplo, a situação, vou lembrar um caso que eu tive na sala de aula, né? Eu tive um 3º semestre matutino com 13 alunos em sala, numa disciplina, uma disciplina que eu leciono. E no noturno eu tinha mais de 40, na mesma disciplina, né? Que a disciplina faz o evento. Então ficou muito nítido, porque, por exemplo, para fazer o evento que o AES faz, com 13 alunos é um desgaste gigantesco para o número que fica. Né? E ao mesmo tempo fazer com 40 e poucos alunos é outro desgaste para você conseguir fazer eles trabalharem em equipe sem se matar. Né? Então é aquela coisa que a gente fala de vamos listar as competências. Numericamente, você aumentou a evasão no curso da manhã e aumentou a taxa de concluinte do curso noturno. Não entendi. Como? É interessante que o aluno ir para o noturno, e é interessante que o curso dele não aumenta. Sim. Essa geração de uma evasão maior na manhã. Sim, mas quando gerou a evasão de manhã, professora? É por curso, por período.
foi pela transferência, oficialmente. Fazer essa oficialmente, não é isso? Mais ou menos isso? O chefe pediu para responder. Então, aí o que está acontecendo? A ideia da evasão em um e o ajuste no outro, você entendeu? Ficou claro. Sai daqui, evasão. Entra lá, melhora aquele índice, piora isso. O que a gente fez com a mecânica foi algo mais ou menos dentro dessa linha. Vamos analisar quem está pedindo a transferência, porque normalmente a justificativa é estágio. Só que não necessariamente ele está fazendo o estágio. Então, por que não autorizar ele a cursar à noite e a hora que você tiver o estágio, aí sim você transfere. Então, é uma alternativa caseira que não está no regulamento. Só para complementar, eu falo alto normalmente. Os professores do noturno estão sobrecarregados, porque as classes estão com mais de 40 alunos, especialmente as línguas estrangeiras. É humanamente quase impossível você dar língua estrangeira para 40 ou mais alunos. Esses alunos saíram do matutino, foram para o noturno, o matutino ficou vazio e o noturno tem gente saindo todo lado. Então não existia vaga. Aí não pode autorizar a transferência. Então, essa é a análise que a Maria do Carmo está falando. Antes, né, como uma medida mitigadora. Então, vai ter vagas. Tem vaga? Tem vaga. Mas vamos analisar qual é o reflexo dessa transferência. Só complementar. Quando vem pedido a transferência, existe a vaga, né, para completar os 40, e aí de todos os semestres, não é de um único semestre. Aconteceu um caso atípico do terceiro semestre, né, de ter sobrecarregado, por quê? Porque tem aluno que retornou, mas aí a transferência já tinha sido aprovada também. Então, alguma coisa no sistema que não fechou e a gente teve 48 alunos na lista, que de fato os 48 não chegaram a cursar. Mas o limite era para ser 40. Né? Então aí também tem uma coisa que a gente está colocando, que é estudar, quem tem acesso à Constituição, estudar, por exemplo, na Secretaria, o que pode ter ocorrido, que permitiu 48, quando o limite para idiomas é de 40. Né? Agora, de qualquer forma, o fato é que permite a transferência da manhã gerou evasão. A gente não sabia que esse dado ia ser analisado dessa forma. A gente não teve essa informação. Acho que o grande problema é que às vezes a informação está chegando no meio da caminhada, no meio do jogo. Né? Se eu soubesse que no meio do jogo aceitar a transferência iria gerar evasão, talvez eu tivesse analisado com mais calma junto com o NTE, caso a caso. O aluno está trabalhando, ele quer migrar porque ele ainda vai, talvez algum dia, procurar estágio. Né? Porque eu tenho casos que foram transferidos que não estão estagiando e que a gente acaba acompanhando, não vejo a intenção de não ser estagiário. Né? Então, mas talvez agora seja melhor que a gente tenha essa informação mais precisa. A Maria Alice tem uma O assunto assim, requer uma análise um pouco mais detalhada, né? Bem mais detalhada que nós temos no curso de difíceis muitos alunos que deixam claro, se eu não for para a noite, eu vou largar o curso porque eu preciso trabalhar. Então, se nós não permitirmos que eles se transfiram, nós vamos perder do mesmo jeito a vaga. Vamos perder o da manhã e vamos continuar sem a da noite. Então, requer uma análise assim, cada caso a caso. Além disso, um outro detalhe que eu acho que a gente tem que levar em consideração é que essa quantidade é a quantidade em que nós temos de vaga no curso, não num determinado semestre. E a hora que o aluno se transfere, ele se transfere aproveitando o que ele já fez. Então, ele pode ir para mais alunos ir para um semestre que para o outro, ou seja, isso não é específico do semestre. Então, também acarreta uma série de problemas como os que vocês estão falando. Oi, boa tarde, eu sou a Leila Totti, do curso de pavimentação, para quem não sabe. Um dos indicadores que afetam também na nossa nota
é a taxa vestibular, né, que é a taxa intimamente ligada com a taxa de ingressantes. Como o Robson falou, os candidatos que se inscrevem nem sempre pagam a inscrição, ou seja, efetivam a inscrição, e nem todos que efetivaram a inscrição no vestibular vêm fazer a prova. Então, acreditamos que isso pode ser minimizado se nós conseguirmos aumentar significativamente a quantidade de inscritos, claro. Então, tendo um número maior de pessoas interessadas em fazer o vestibular, mesmo que haja aquela quantidade daqueles que não efetivam a inscrição ou que não venham fazer a prova no dia, já não cai tanto este número, né? E como fazer para que isso melhore? Aumentando a propaganda, né, dos nossos cursos, principalmente junto às escolas técnicas, às ETECs, que nós temos, né, uma íntima ligação aí, e divulgando melhor os nossos cursos, e no nosso caso da pavimentação, no nosso projeto de reestruturação de curso, nós pretendemos mudar o nome do curso mesmo, para que seja um nome mais atrativo. No caso, o curso de estradas se torna um nome, assim, vamos dizer, mais atrativo do que movimento de terra e pavimentação, que muita gente não sabe nem o que é. Então, o curso Estradas já é um curso que consta no Catálogo Nacional de Cursos, e talvez isso atraia mais candidatos. E isso não é um problema particular do nosso curso, né? Essa taxa de vestibular. Então, procuramos ações para que isso também melhore. Não é uma coisa rápida, claro, mas a gente vai tentar fazer com que essa taxa se eleve também para melhorar nosso conceito e a nossa nota. Contamos com sugestões, todas as sugestões serão bem-vindas. Boa tarde. Sou o professor Douglas, da Mecânica de Precisão. E já faço uso das palavras da professora Leila. Assim como o curso do TOT, PEC também tem essa mesma dificuldade com o nome. Uma das ações que a gente pretende fazer no próximo adequação do plano do projeto pedagógico é justamente tentar alterar o nome do curso. Em vez de ter o vínculo de Mecânica de Precisão, Tecnologia e Automação. É um nome que é muito mais aceitável aí no mercado de trabalho. Uma outra ação também, que aí já entra em várias outras ênfases, assim como a evasão, procurando aí atingir a meta dos 10%. O nome do curso já ajuda bastante, divulgação, isso sem dúvida nenhuma. Aí sim pede o auxílio, a colaboração de todos os professores envolvidos. E claro, tudo que foi explicado aqui foi colocado de uma maneira muito abrupta pelo Paulo Souza, muito rápido, não deu tempo de a gente planejar direito. Assim como agora, no próximo semestre, vamos nos planejar melhor e provavelmente até novembro já teremos todos esses planos de ação, colher os frutos dos planos que foram feitos até agora e planejar, pelo menos, para o próximo semestre com um pouco mais de tranquilidade. Aí, dentre vários outros pontos, a gente sabe a situação econômica do país, como se encontra, tudo mais, a criação de uma assistência social aqui dentro para ver a situação econômica e familiar dos alunos, acho que seria de grande valia. Porque por mais que o professor se empenhe por amor à profissão e faça de tudo, se ele tem uma dificuldade financeira, uma dificuldade em casa, a gente não vai ter como segurar esse aluno aqui na faculdade. Então é importante ter um profissional específico para nos auxiliar e orientar quanto a isso. Um ponto interessante é a gente convidar os egressos, claro, muitos professores aqui, como eu, foram alunos aqui da instituição, mas pelo menos convocar os alunos que estão entrando agora no mercado de trabalho e fazer palestras para os alunos atuais, para ter uma noção de onde que ele vai chegar aplicando todo o esforço em estudar aqui e conseguir concluir as disciplinas da FATEC. Então focar nessa parte aí do ganho que ele vai ter, vencendo esses obstáculos aí propostos pela instituição. Ok? Da minha parte é isso, não vou me estender mais. Obrigado. Boa tarde. Maria da Graça, do Departamento de Mecânica. Para não se estender muito, né, isso é muito repetitivo, de repente, em relação à fala dos colegas, muitas das ações que aqui foram colocadas permeiam todos os cursos. Então, mecânica não ficou diferente a isso. Né? Com relação ao que a professora
doutora Leila colocou com relação à taxa de vestibular, taxa paga, efetiva, vestibular, o que é o seguinte: nós precisamos melhorar o perfil do nosso ingressante, né? Então, uma das formas, né, que nós encontramos é propor, né, à CESU, ao Centro Paula Souza, junto à FAT, para utilizar o Enem como uma das formas, além do vestibular, como uma das formas de ingresso para a nossa instituição, né? Dessa forma, a gente vai dar um up aí em relação ao perfil do nosso ingresso. E com isso, a gente vai conter aí alguns dos indicadores, né, que hoje são negativos em alguns dos cursos, né? A gente consegue aumentar, e também com relação à permanência do nosso aluno na instituição, né? Com relação à divulgação, né, do vestibular, dos nossos cursos, a mecânica está organizando um evento que denominamos de Mecânica Portas Abertas, e que, lógico, né, tem a FATEC São Paulo de Portas Abertas, na qual a gente, para tornar os nossos cursos mais conhecidos, né, na comunidade. E uma das formas é a gente fazer, né, através de alunos, vídeos, nós convidamos, além das pessoas interessadas, também os seus familiares, né, amigos, namoradas, enfim. Para quê? Porque essas são as pessoas que estão mais próximas do nosso aluno. Então, diante de uma dificuldade, de algo aí que de repente vai gerar uma desistência do aluno, ele vai ter o suporte dessas pessoas, né? Porque eles vão conhecer a escola, né? A infraestrutura que temos, como funciona, né? Os nossos cursos, nossos laboratórios, enfim. Então, essa é uma medida na qual nós estamos trabalhando lá na mecânica, né? E nós estamos programados durante o sábado, durante o semestre. E outra ação também que já foi colocada aqui é com relação a motivar o nosso aluno, né, o nosso ingressante aqui. Também, como já foi colocado, através de palestras, né, de tutorias, plantões de dúvidas, né, deixar o aluno se sentir mais acolhido aqui. E com relação também à questão aí que a professora Maria do Carmo colocou, da transferência, né, de vagas aí, gerou também no Departamento de Mecânica, como outros, né, essa questão aí de demandas, né, negativas. E é isso. E enfatizando, né, que nós obtivemos, junto ao Departamento de Mecânica, como em todos os outros aqui, uma efetiva participação das pessoas, dos docentes, dos auxiliares docentes. Nós fizemos os brainstorms, né? Depois, junto ao MDE, a gente filtrou todas as informações, sentamos, elaboramos, também junto com os colegas aqui, chefes de departamento, com a diretoria, e apresentamos o nosso plano de ação. Agora, nós temos que arregaçar as mangas, né, e trabalhar aí esse semestre de forma bastante efetiva para que nós tenhamos os resultados, né, no qual nós temos as expectativas aí. Então, boa sorte a todos. Boa tarde, eu sou o Grego do Departamento de TI. Dentro dessas considerações todas, a gente, no nosso departamento, as providências ou as coisas que estamos fazendo, em cima de dois dos índices. O primeiro é o de evasão. Permite a evasão, a gente tem um índice
que é constante, né, pelo menos pelos levantamentos que a gente fez lá, ela se mantém constante em todos os semestres. As causas principais, pelo menos que a gente tem levantado, e nós vamos tentar fechar esse levantamento, a maioria são causas externas. A maioria. Diria assim, 90% dos alunos que estão nesse número de evasão são por causas externas e nada tem a ver com a escola. Então, a gente só quer fechar esse levantamento de uma forma assim mais precisa, vamos dizer assim, para ver que medidas a gente vai tomar em cima desse percentual que provavelmente sejam causas da escola. Um outro problema que eu estou tendo que administrar é que eu tenho um curso que é o curso de ADS do noturno, que é um curso que aí fora tem grande aceitação e consideração, inclusive nas empresas, etc., com um custo de chamamento até para a FATEC, está no amarelo. Né? Aí eu vou lá, meu curso está no amarelo e a surpresa vem ali. Não é bem surpresa, mas é um número que no tempo vem decrescendo, que é um número de formandos, relativamente ao número de entrantes. Aí, um primeiro levantamento que nós fizemos, algumas coisas estranhas que também não tem a ver, acho ainda, com providências internas. A gente descobre que o aluno não quer se formar. Vocês vão falar, que é isso? O cara entra na escola e não quer se formar. Então, um número muito pequeno de alunos se forma no tempo normal. Os outros nos semestres seguintes, alguns. E uma porcentagem considerável empurra o TCC até não dar mais. E nesse semestre ele é reprovado no TCC e faz vestibular e entra de novo para ficar mais 2 anos no TCC. Por que está acontecendo essas coisas todas? A gente levanta, tenho conversado com os meninos aí, um número surpreendente de que 23 a 24% dos meus alunos do curso de ADS estão fazendo TCC. O que é isso? Conjuntura econômica que leva a isso, né? A gente vê as empresas contratando o estagiário, pagam um pouco a mais para o estagiário, além do cargo que seria equivalente às coisas que ele está fazendo, porque ela economiza nos encargos. E o aluno sabe que se ele terminar o curso, ele não vai assumir um cargo na empresa, a empresa vai contratar outro estagiário. Então, por uma questão de conjuntura do país, etc., né, a pessoa tem que sobreviver. Esse pessoal para mim, professor, eu tenho saída. Se eu perder isso aqui, como é que eu vou fazer? Então, o que acontece? A gente está num problema muito sério, não causado por nós, né, de verdade, mas pela própria situação das coisas que o país tem. Né? Alguns anos atrás a gente não tinha esse problema. Então, na verdade, a gente está com um número de formandos pequeno, relativamente aos entrantes. Por quê? Justamente porque o pessoal está represando no TCC. Quer dizer, do total de alunos do curso, que eram 900 e pouco lá, eu tenho 210 em TCC. Quer dizer, esse é o problema que eu acho para nós, né, dentro do meu amarelo ali, que eu tenho que administrar e que não tenho saída, porque a gente não pode obrigar o aluno a fechar o TCC dele. Ele fala, bom, então ele simplesmente sobe a reprovar, quando ele está sendo matriculado. A única providência que a gente está fazendo é levantar esses casos de alunos que fizeram novamente o vestibular e que estão de novo no curso, que são esse tipo de acontecimento, levantar na secretaria para que eu não tenha isso também colocado como evasão. Ele sai de lá e vai direto para o fim do curso, né? Eu fico com a vaga aberta. Então nós estamos levantando para que se coloque a vaga novamente à disposição para uma segunda chamada, etc. Quer dizer, a gente está com problemas sérios, né? Alguns que nós podemos resolver internamente, mas que tem outras coisas que são externas e que eu não sei como que a gente pode solucionar. Essa é a minha parte, tá? Obrigado.
nossa história, e montamos imediatamente, quando fomos informados já no dia seguinte, foi feita uma reunião do departamento todo, todos os professores participaram, foram discutidos os problemas, e já no início, os 3 problemas principais nossos era a evasão, a taxa de evasão, taxa de formatura e a demanda. Com isso, montamos os 3 grupos. Esses 3 grupos já começaram a atuar, inclusive durante o recesso. Fizeram reuniões, definiram muitas coisas. Outras que foram possíveis antes de terminar o semestre, já trouxeram benefícios. A gente já entendeu isso, que alguns tinham interesse em evadir, com conversa é possível a gente manter, explicar que essa não é a solução. Outros queriam evasão para abandonar mesmo, outros queriam transferência, também foram conversados, e os critérios dos professores para aprovação não é alisar a cabeça de ninguém, mas é ponderar se compensa uma prova substitutiva, alguma coisa que demonstre que esse aluno está apto a atender aquela aprovação. Com isso, nós já percebemos um bom resultado na parte de demanda. É interessante que já na primeira semana começaram os trabalhos, os professores atuaram na parte de campanha, uma propaganda muito forte, e nós percebemos na primeira semana já a diferença no aumento de demanda. Então, é interessante, é verdade que toda vez nós só vamos criar alguma coisa quando nós estamos com a corda no pescoço. Se ficar numa situação de conforto, não vai sair nada. Nós vamos ter que atuar assim. Não é agora nesse semestre, não é no outro, são todos. Nós temos que mudar o nosso critério. Estamos trabalhando para isso, torcemos para ter bom resultado. Eu agradeço a todos os professores do departamento que têm trabalhado muito nisso daí. Obrigado. Bom, só para complementar o que os colegas falaram, é que, além disso, foi passado pela diretoria para que todos nós, os departamentos, pensássemos nas renovações dos cursos, ou seja, pensar em alterações, em buscar o mercado, em readequar as aulas, em readequar as disciplinas, em mudar os nossos planos de ensino e usando essas metodologias que foram colocadas. E acho que isso está pertinente a todos os cursos também, faz parte dos nossos planos de ação. O Décio. Oi, não. Posso fazer uma mais de uma, se quiser. Solicitação. Na verdade, eu me sinto até... Saúl, por favor, leva o microfone do professor. Obrigado. Acho que não precisa. Ele fala alto. Ele fala alto. Eu faço o trabalho do Décio Pérez. Não estou brincando, não. O Décio fala, eu procuro entender e acompanhar. Meu nome é Eduardo Silva, eu estou na FATEC desde que ela praticamente nasceu. E cada vez mais, a minha expectativa parece que não se torna positiva. Eu vejo, por exemplo, num momento como esse, eu vi alguns colegas mencionando que a situação do país é uma situação preocupante, inclusive com o objetivo que os nossos alunos têm para sobreviver. Então, não é o Paula Souza que vai pedir para a FATEC mudar, que o Paula Souza sabe de alguma coisa. Eu nunca vi o Paula Souza tão fora da realidade como nesses últimos, vamos dizer, semestres ou até anos. O que nós precisamos dizer a eles é o seguinte: o que ocorre com os nossos alunos são fruto da realidade da vida do brasileiro comum. Agora, eu sou professor de estruturas de construção civil. E o que eu sinto, o que eu vejo, é que hoje as empresas de engenharia estão praticamente paradas ou quase arruinadas. Mas não quer dizer que não continuaram as pessoas agora sem empresas, sem contratos, quase que trabalhando na hora ou na vida não natural de ter empresa, estão continuando a fazer as suas casinhas, as nossas, infelizmente, as nossas áreas mais pobres da cidade continuam crescendo. Então, por que pedem?
FATEC, para a nossa FATEC mudar. Mudar do quê? Eu sinto que o Paula Souza, e infelizmente posso dizer também que a própria USP também está meio fora da realidade. O que está acontecendo é que, em primeiro lugar, nós precisamos, essa é a minha opinião, nós precisamos estar junto dos alunos, quer eles tenham um bom resultado ou não, para ver se a gente ajuda que eles resolvam os problemas deles. E eu comecei com construção civil porque eu sei que isso é uma realidade. A situação econômica está ruim, está certo que tem muita gente que já não mora mais em casa, mas continua construindo. Então, será que nós vamos usar o nosso tempo inteiro para obedecer o que diz o Paula Souza, só com administração, só com formalidade? Será que nós não podemos ter contato com algumas áreas da sociedade que estão ajudando essas áreas sociais mais pobres? Como é que se resolve o problema, vamos dizer, da resistência das peças, de isolar, de demolição, de fazer uma circulação de água e mesmo de esgoto que seja viável? Será possível que todos nós que temos essa formação vai assistir a nossa vida social ser assim tão depressiva cada vez mais? E nós estamos discutindo aqui, porque o Paula Souza pediu, você reduz 30% das aulas, não é mais 30, é 10, daqui a pouco eu não reduzo nada. Eles inventaram um monte de obras e de trabalhos que não tem nada a ver com a realidade da fundação da nossa FATEC. Então é isso que eu queria, que não só os professores que falaram, mas todos os que estão aqui, que a gente tivesse agora um pouco de coragem de enfrentar isso. A administração pública, na desgraça econômica do país, é que está arruinando ainda mais a nossa situação. Nós precisamos ter alguma iniciativa. É isso, Pedro. Posso fazer uma Obrigado, professor. Alguém mais? Posso? Boa tarde, meu nome é Miriam, sou professora do DEG e eu leciono principalmente, atualmente só o curso de materiais químicos. Então, sou responsável pela formação em química desse curso atualmente. Estou dando aula no primeiro semestre, no segundo, terceiro, quarto e quinto. Eu acompanho eles ao longo de todos esses semestres, né? Toda a parte básica. E no quinto semestre sou responsável então, em lecionar algumas disciplinas de polímeros, né? Porque o curso de materiais, no quinto e sexto semestre, é dividido em ênfases, né? Onde o aluno pode escolher entre polímeros, cerâmicos e metálicos. Okay? Então, essa sou eu para apresentar um pouquinho. Eu estou nesse curso desde quando ele foi aberto, em 2008. Então, quando eles me contrataram, eu era uma simples aluna de doutorado, eu não tinha experiência de mercado de trabalho, né? Tenho uma formação na Unicamp, na área de polímeros, química. E, na época, eles não tinham um profissional melhor, né? Para ajudar no curso de materiais que tivesse experiência de mercado de trabalho e uma formação forte acadêmica e pesquisa. Então, eles precisavam deste profissional que não estava pronto para vir para a FATEC São Paulo. Porque os nossos pesquisadores na área, né, que dão essa ponte de química aplicada na área de materiais e tecnologia, eles estão nas indústrias. Né? Ou estão no setor de desenvolvimento das indústrias, ou no setor de desenvolvimento de materiais, nos centros de pesquisas grandes, né? Unicamp, ou lá fora, ou nos centros mesmo. Tá? Então, quando eu entrei aqui, a minha escolha pessoal foi educação, né? Apesar de eu ter uma formação na área de pesquisa, desde que eu entrei na faculdade, aliás, desde criança eu sempre disse, vou ser professora e eu vou ser professora onde precisa de mim, né? Então eu tinha sempre esse ideal de um dia voltar, né, como professora nas regiões pobres, porque eu cresci em bairro pobre, e aí eu vi o que a evasão fazia, porque eu fui da época da reprovação e não da progressão continuada. Então, a gente começava com uma primeira série gigante, e a maioria evadia na primeira série do primário. Né? E a gente começava a ter no finalzinho, na minha escola estadual, acabava com uma oitava série de manhã e 2 oitavas séries à noite. Era assim o sistema anterior à progressão continuada. Quando eu entrei na faculdade, como eu tive muitos amigos que sofreram eles entraram, né, na categoria analfabetos, porque não terminaram o ginásio, né, ou o primário, e eram muitos meus amigos que tinham problemas na família, e era uma contingente assim, gigante. Né? E a única diferencial
entre eu e os meus colegas é que eu tenho pais japoneses, certo? Só isso, mas o bairro, a escola, a história, tudo igual. E também o nível econômico. Mas, em função da cultura japonesa, né, principalmente voltada a aprendizados, eles podem não saber português, mas para você tem que aprender a ler, então comprar curso de português para você ler, e matemática reforçada em casa. Português e matemática básica reforçada em casa. Então, essa que é a minha ideia. Então, quando eu entrei na faculdade, eu era apoiadora da progressão continuada, porque eu vi o que fez com os meus colegas, né? Eu tinha muita pena. E na época eu pensei, vou voltar aqui nessa escola onde cresci e vou ser professora do que eles estão falando. Estão precisando de bons professores lá, assim, então eu vou fazer isso, certo? Vou ter a melhor formação possível e vou voltar lá e dar aula. Sei isso que está faltando. Muito bem. Então foram 12 anos fora deste contexto, porque depois que eu entrei na faculdade, eu entrei numa bolhuda, né? Porque o universo USP e Unicamp, ele não reflete a realidade de todo o Brasil. Realmente é um lugar maravilhoso em termos de ciência, tecnologia e aprendizado. Não temos os melhores professores didáticos, não. Lá é a lei da sobrevivência do mais forte. Né? Não tem esse negócio do professor dar uma boa aula. Na verdade, ele cobra muito, isso sim. Né? Nós temos livros e recursos. Ok. Então, 12 anos nesse sistema. 3 provas, divide por 3, passou, não passou, faz de novo e não chora. Assim. E o nível que você tem que bater é esse aqui. Porque esse aqui é o nível dos países desenvolvidos e a gente não vai ficar lá atrás. Você vai sair da elite intelectual. Então, ralando muito, não precisei ter dinheiro, mas tive que ter uma família sólida para conseguir estudar durante 2 anos para conseguir passar no vestibular. Não é só estudando. Ok. Depois que eu saí de lá e vim para a FATEC, eu tive uma surpresa. Então, eu gostaria de contar um pouquinho essa história, que é um ponto de vista de uma pessoa que não é fatecana, mas também não sou da Unicamp e também não sou pesquisadora. Minha intenção era ser professora do ensino médio estadual de bairro pobre mesmo, né? Mesmo tendo doutorado, mesmo tendo feito um pouquinho mais que o doutorado na Unicamp. Então, o que aconteceu? Depois que eu terminei, eu fui dar aula numa escola estadual do lado da minha casa, porque eu decidi não sair do bairro pobre, né? Foi uma questão idealista, né? Já que era ali que eu queria trabalhar, então era ali que eu deveria viver, tá certo? Entender essa comunicação. 3 meses de ensino médio, né? Terrível. Aí eu entendi o efeito da progressão continuada, porque simplesmente não dá para dar aula de química no estado, é inviável. As pessoas não dão, a maioria não tem condições de aprender química, ainda mais porque são analfabetos. Eles estão todos lá, muitas 8ª séries, muitos 3º anos, muitos alunos lá, mas não tem condições de dar aquela aula de química básica necessária para a formação para fazer uma FATEC. Então você diz, olha, para você começar a fazer uma FATEC, você tem que ter no mínimo de química isso, e de matemática isso, português é isso. Eu tentei dar aula 3 meses nesse lugar. Foi inviável, né? E era um grande desafio. Como que eu vou ensinar química, um mínimo de química para prepará-los para o que tem na frente? Mas aí, nesse período, por algum motivo, né, eu acabei indo parar na FATEC São Paulo, né? Me convenceram a vir dar aula aqui, por causa do curso de materiais. Foi uma grande sorte, não sei, eu tinha formação adequada, estava começando a carreira, e aqui precisava de um profissional. Ah, não tem outro melhor que você, vai você mesmo. Me chamaram para trabalhar aqui. Muito bem. Quando eu entrei na FATEC São Paulo, as pessoas que queriam me contratar, eles vieram me chamar a atenção, porque eu não tinha intenção de vir para a FATEC São Paulo. Minha intenção era trabalhar com o ensino médio mesmo, com a dificuldade. Só que o que falaram? Não, FATEC São Paulo não perde para a USP Unicamp, o vestibular não filtra, mas nós vamos dar este nível. Aqui tem pesquisa, você vai poder ter sua linha de pesquisa. Nível USP Unicamp, lindo. Só que isso não me atraiu, porque não foi por isso que eu deixei a Unicamp, né? Porque se eu quisesse pesquisa, esse tipo de coisa, eu tinha continuado naquele universo, né? Mas na hora que ele falou que recebia justamente aquele aluno, eu estava tentando dar aula lá no bairro pobre, claro que tinha 2 alunos que tentavam prestar atenção na sala. Vocês têm noção? Dentro da sala inteira, 2 ou 3 alunos, com muito respeito, eu não sei se era interesse ou era respeito, ficavam sentadinhos lá na frente daquela baderna, tentando me dar uma força para que eu desse aula para eles. Eu olhava para eles com muita pena, porque eu não conseguia dar aula para aqueles 3 alunos, porque o resto não ficava quietinho. Entendi? Professora, tenta sintetizar e chegar numa
Então, o que eu quero dizer, quando eu entrei aqui, né, essa progressão continuada, eu não vejo como o professor falou, como se tivesse um problema agravado. Na verdade, ao contrário, nós trouxe-se os analfabetos reais para o nível superior, só que caiu, né? Ao poder ingressá-los, para colocá-los dentro da escola e trazê-los para cá, o nível da... Até acabou. Então, aí o nível, dá para ouvir? Não. O nível dos nossos alunos caiu, mas não é porque os nossos alunos pioraram, mas sim que aqueles alunos que não conseguiam, ficavam analfabetos, vieram. Só que não vieram com a formação... Com licença, não vieram com a formação adequada do que vinham antes, então eram menos. Nós tínhamos menos FATECs, tínhamos alunos. Tínhamos menos faculdades particulares, nós tínhamos menos, então na verdade a demanda era muito menor, porque nós atendíamos a elite mesmo, intelectual, mesmo a elite intelectual que vinha do bairro pobre, porque tinha uma família que dava suporte, mas é essa que nós atendíamos. É claro que o nível fica muito diferente com este aluno, só que agora que vem o ingresso dessa leva de alunos, aí você vai ser por causa do desemprego. Vocês já foram lá ver onde eles moram? Na região? Só um minutinho, a professora está... Meu nome é Luciana. Eu queria fazer uma colocação. Eu estava conversando com um amigo que ele trabalha na administração da UNICEF. Ele foi da Anhanguera. E ele diz que todas as faculdades estão em crise, que as Anhangueras estão fechando também, por falta de aluno. Eu perguntei para ele, qual que é a sua percepção, por que os alunos não estão querendo mais estudar? Ele tem a seguinte percepção, é que foi dado muito crédito educativo, e embarcou-se naquele sonho de que a faculdade garante emprego. E o que aconteceu? Com a crise, o diploma superior não garantiu emprego para ninguém. Essa é a realidade. E nós estamos com o mercado saturado com pessoas graduadas. Então, a próxima leva, que é agora que está vindo, nessa baixa da crise, essa próxima leva, ela está extremamente desencantada com o curso superior. Professora, eu vou pedir para que a senhora passe o telefone, o microfone, só para a Lília concluir e a senhora depois conclua, por favor. Eu pensei que fosse uma parte. Não é. Desculpa demorar, mas vamos fazer uma síntese, Lília, por gentileza. Eu queria contar essa história, tá? Porque assim, eu fui acompanhando, e do meu ponto de vista, acredito, que hoje a FATEC São Paulo, não sei das outras, atende justamente onde a gente falou, sobre a educação que o Brasil precisa e levando para essa galera que é quem estava precisando. Eles estão vindo aqui. Então eles vêm, porque a oportunidade que tem é gratuito, finalmente teve o passe livre, né? Porque alguns alunos não conseguiam nem sequer pagar a condução, mas estão conseguindo vir. Eu tenho aluno que às vezes não tem dinheiro para vir fazer prova. Então nós estamos atendendo eles. Abriu-se muito a FATECs e tal, nós temos esse problema de demanda, mas eu não acredito realmente que nós pioramos em termos de educação. Em termos de elite, de número de pessoas que tinham uma alta formação, realmente, eu sinto muito, houve mesmo uma queda, né? Então, nós, FATEC, perdemos bons alunos. Eu tive um trabalhão do primeiro ao terceiro ano para trabalhar com os alunos nas metodologias aditivas, que eu já fazia, nem sabia que era esse nome, porque foi exigido desde 2008, então, fazer algo diferente, porque o ensino tradicional não estava funcionando com essa galera. Então, eu comecei já a trabalhar dentro do que eles estão falando, consegui um bom resultado, só que, finalmente, quando os alunos atingem uma formação mais rápida, exponencial, agora, no terceiro, antes de terminar o curso, estou indo para as engenharias, na Federal. Não termino o curso, diz professora FATEC é maravilhosa, eu gosto muito dela, mas eu preciso fazer uma engenharia. Então, neste semestre, simplesmente, 3 alunos excelentes que foram trabalhados, lapidados, essa galerinha que nunca passou no Enem, não sei qual é a prova, ao fazer a FATEC São Paulo, demos as condições de aprender a pensar e aprender a estudar. E o que eles, qual a escolha deles no meio do curso? Engenharia na Federal do ABC.
Por quê? Não gosta da FATEC? Não, porque é engenharia. Eles foram bem claros. Eu gosto da FATEC, professor, mas engenharia não tem jeito. É o que vai me abrir mais as portas. Nós ensinamos eles a pensar, portanto, eles vão escolher o que é melhor para a vida deles. Então, quando nós temos a melhor formação, ainda assim, o fato de ser tecnologia e não engenharia vai fazer a gente perder esses alunos. Agora, o que eu vejo é que esse índice que nos põe no amarelo, esse número que nos põe no amarelo, esse número aqui tem que cair. Porque esse número está levando em consideração todas essas questões. A questão não é de ficar no amarelo, a questão é que número está fazendo a gente ficar no amarelo. Perfeito, professora. Muito obrigado. Para a professora Luciana, não é isso? Isso. Não, o que eu queria... Só para concluir, por favor, também, professora. Só para concluir. Que não tem nada a ver com o assunto dela, mas eu queria só colocar isso, que a crise na educação é geral. Como disse, você está vendo um fechamento de muitas faculdades particulares também, por conta do excesso de crédito educativo que foi dado e o desencanto que os jovens tiveram com esse crédito educativo. Tem muita gente na praça com nível superior e não estão conseguindo emprego. Então, essa nova geração que está vindo já vem desanimado, já vem desiludido para a faculdade, que numa primeira prova já faz com que desista da faculdade, não quero isso aqui, para que eu vou passar por isso aqui? Não vou ter emprego mesmo. E vai embora. A gente tem que lembrar também a proliferação dos EADs. Também. O governador Márcio França, agora, ele inaugurou uma universidade à distância, onde vai ser com o USP, Unicamp, Unesp, que elaboraram material didático que equivale a um curso superior feito pela internet. E esse curso EAD contempla as pessoas de baixa renda, de média e baixa renda, contempla. Porque o objetivo do governador Márcio França não é abrir as portas das universidades públicas, não é isso, porque não comportam. É levar essas universidades públicas através da internet para que a pessoa possa, então, fazer um EAD no estilo TED, no estilo dos cursos do Sebrae, por exemplo, que a pessoa estuda, faz o teste e ganha o certificado. Então, as modalidades EADs, né, é uma modalidade que é barata, é gratuita no caso do governo de São Paulo, é de bom nível, e a pessoa não precisa sair de casa, não precisa gastar dinheiro de condução, de alimentação para vir até a universidade. Então, eu acho que tem dois fatores aí. Um é o excesso de crédito educativo, é que nem a greve dos caminhoneiros. Foi dado muito crédito para os caminhoneiros comprarem os caminhões, saturou-se o mercado, o valor do frete caiu, as pessoas não conseguem mais sobreviver e a gente teve aí o fenômeno da greve dos caminhoneiros. Foi o excesso de crédito. Muito bem, professora. Na verdade, todas essas ações, essas questões, elas são externas, como aqui levantadas, né? Mas além de tudo isso, tem algumas ações internas. Saúl, cadê você? Para o microfone para a professora Regina. E que precisam ser tratadas da mesma forma e também é preocupante em termos de questões políticas e sociais. Professora Regina, por favor, dando continuidade, temos mais... Para cumprir rigorosamente o nosso horário, mais duas perguntas e a gente encerra o nosso debate. Oi, pode. Alô? Mas quando eu entrei aqui, eu dava aula de física para civil, chamava curso de física para civil, à tarde, das 5 da tarde às 20, a aula das 4h40. E tinha contemplado os alunos de todos os cursos de física, né? Era física 1, da noite ou da manhã, que estavam travados os seus períodos. E essa era interessante porque
E era interessante porque eles poderiam continuar suas disciplinas na sequência esperada dos seus cursos. Então, talvez seja essa uma ideia boa. Por exemplo, química, que falou que tem esse problemão, tem que colocar o aluno numa situação um pouco mais madura para continuar o curso. Com isso, ele sai da sua turma. Ele repete química muitas vezes, né? Algumas vezes. Então, ele não consegue fazer Física 2 porque Química 1 está no mesmo horário de Física 2 do segundo semestre. Ele não consegue Física 3 porque ficou em Química Orgânica, que é do segundo semestre. Então, é uma sequência de situações que colocam o aluno fora do seu grupo, inclusive. E eu acho que isso daí é extremamente desanimador para ele, porque ele deixa os seus colegas para ficar nas disciplinas básicas, enquanto outros colegas vão para frente. Eu acho que esse é um dos fatores que desanima, que faz com que eles desistam do curso, porque está difícil, eles perderam a sua própria turma. Talvez essa ideia de fazer um curso intermediário contemple esses que ficaram, né, para trás, à tarde, como naquela época a gente não foi, só por um período que foi aprovado isso. Achei que foi uma solução interessante. E agora para nós. Regina, só para dar uma resposta, né, para essa sua colocação, uma das ações que a gente colocou nos planos é a questão da criação da turma, não sei que nome, turma especial de dependentes, né? Na verdade, o aluno se matricula na disciplina, mas aquele horário fica livre para ele. Ele vai se matricular na disciplina só para realizar as avaliações. E aí ele vai estudar para ela da forma como ele bem entender, né? Ele pode assistir a aula em outra turma se ele quiser, mas vai fazer a avaliação naquela. E aí, com isso, os horários daquela disciplina acabam ficando liberados, né? Para ele poder acompanhar a turma que... é só para dar uma... né? Isso veio no treinamento do SIGA, foi comentado que o SIGA permitiria criar essa modalidade e a gente colocou nos planos, né? Aí tem até algumas controvérsias, a gente fala, mas aí o aluno se enrola. Mas ele tem que tentar. Se ele percebe que ele não consegue, aí ele vai e se matricula mesmo depois na turma e aí cursa. Mas ele tem que tentar, né? Isso é o regulamento. O regulamento prevê essa possibilidade de turmas, não é nova, é do regulamento do curso desde que foi inaugurado. É que nós não seguimos muito bem o regulamento, né? Nós temos algumas características próprias. Mas essa é uma possibilidade do aluno especial que está previsto e, inclusive, nem pré-requisito. Mas isso eu acho que é um debate que os departamentos e os cursos precisam fazer para saber de que forma conduzir. Mais alguém com a palavra? Só mais dois. E aí nós quer também, David? Então, o Edson também. E aí eu acho que a gente encerra, porque senão nós vamos estourar nosso tempo. O professor Antônio Celso, agora vamos ver se a gente consegue ser tão breve quanto a professora Lília. Extremamente breve. Extremamente breve. Eu tenho 10 perguntas. 10. Vamos lá, mas eu não vou fazer as 10, vou fazer só uma. Ah, bom, então beleza. Porque as outras eu vou remeter dependendo da resposta que vocês vão me dar agora. Para toda a mesa. É pressuposto que toda empresa, quando trabalha organizada sobre crise, né, que precisa estruturar uma forma de resolução de problemas, trabalhar com o modelo Shura, para quem é do área de gestão, que é o PDCA. Planejar, executar, controlar e retroalimentar, no sentido horário. Primeiro, planejar um planejamento que seja exequível, capaz de ser executado. Portanto, a execução, para seguir um planejamento, requer um plano de ação específico, com metas específicas, com responsáveis, com prazos e com acompanhamento, com status ou diário, ou semanal, ou mensal, de acordo com a criticidade do plano. O controle
vai sobre a execução, não sobre o plano, mas é sobre a execução. E a retroalimentação nada mais é do que a comunicação. E aqui é que entra a minha pergunta. E tudo isso que foi feito, professor. E tudo isso que vocês me disseram, eu não consegui enxergar ou entender, ou a minha miopia foi suficiente para não entender onde que está o PDCA, porque eu só entendi os problemas que foram apresentados, né? Então, existindo um plano do que executar, isso precisa ser de maneira palpável, documental e que a gente tenha acesso. E entra na retroalimentação, hein? Porque não adianta querer que os que vão executar não saibam o que é o plano. Porque se a gente executar errado, o que está errado é o planejamento. Porque nós vamos executar o que for determinado. Nós podemos executar, mas temos que saber exatamente qual é a ação. Ok, professor. Antônio Celso, começamos esse trabalho do Design Thinking com alguns professores. Isso. Aí fizemos aqui todo um treinamento com os chefes de departamento do PDCA, inclusive veio um modelo também de planejamento, cheque, o fazer, o plano de ação, o relatório 3D, está tudo 3G, está tudo organizado. Então esse plano é que foi feito fundamentalmente com os chefes de departamento e alguns NDEs que se reuniram, trabalharam e construíram tudo isso. Então agora este semestre nós temos para aplicar, executar, acompanhar, validar ou não validar as ações que foram propostas nesse plano. Então o PDCA aconteceu de uma forma talvez mais centrada nos chefes de departamento e com os NDEs. Não, mas até aí não tem problema nenhum ser unilateral, desde que a gente tenha o conhecimento, porque quem vai executar vai são receber os professores. Isso. Essa é a ideia. E alguns já receberam, e alguns departamentos, inclusive, já discutiram isso e encaminharam para o seu grupo de professores. Eu não recebi nada até agora, eu faço parte mas aí, departamentos. com certeza, a mecânica vai distribuir o plano de ação, e aí, esse semestre, nós temos para Então agora aqui vai uma crítica, né? Construtiva, por favor, né? Sempre. Se o PDCA existia antes dessa reunião, seria muito interessante que nós tivéssemos recebido previamente para lermos, entendermos o que era, para que quando chegássemos aqui tivéssemos a possibilidade de discutir um debate num outro patamar já do entendimento do básico do que vocês contaram aqui. Muitos desses problemas que estão aqui apareceram naquele Design Thinking, é verdade, né? Como bem o professor Douglas até apontou, né? A gente acabou recebendo isso de forma abrupta, né? Eu entendo coisas abruptas como jogar o jogo sem as regras como terrorismo. Acho que é da linha do professor Antônio Celso e do Edson. Mas eu acho que agora, professor Antônio Celso, eu acho que agora, e todos, né, os colegas, eu acho que a partir de agora nós tivemos um contato com uma forma de planejar ações, que é o PDCA, esse sistema. E aí eu acho que a partir daí é que nós vamos ter que começar a envolver mais a comunidade e trabalhar e apresentar esses resultados. Aí eu já tenho uma proposta. Vamos seguir, professor. Não, peraí, mas eu tenho uma proposta que é importante para a comunidade. Eu estive conversando com a representatividade coreana aqui no nosso entorno. Eles vão ter uma atividade no dia 10 e 11 de agosto, oficialmente, aqui na Praça Coronel Fernando Prestes. E o representante da comunidade coreana gostaria de visitar com os alunos, com os meninos que moram aqui no entorno, que estão em eminência de fazer vestibular, para conhecer a FATEC. Portas abertas no sábado, dia 11 de agosto. Eles vão estar aqui na praça dia 10 de agosto. No dia 11 de agosto, eles vão ter aqui um festival aqui bastante bacana de música coreana. E eles conseguem atrair os jovens e gostariam de ter tour organizado aqui dentro. Obrigado, professor. É um trabalho que o professor Tadeu está trabalhando. Só um minutinho, o professor João Jacques, Edson, e concluímos com o professor João. Para fazer uma
pode tudo. Porque nós temos a colocar e enfatizar de que os trabalhos foram desenvolvidos no departamento, né, com a participação dos professores, funcionários, como já havíamos colocado aqui inicialmente, né, que nós tornamos em várias ocasiões, né, foram convidados o corpo docente para participar, né, e nós tivemos o envolvimento das pessoas, tá certo? E aí o NDE filtrou tudo isso e nós finalizamos agora, recentemente, né, esses dias, e estaremos encaminhando para todo o corpo docente, funcionários do Departamento de Mecânica, para tomarem conhecimento, tá? E nos auxiliarem na execução desse plano. Ok? Obrigada. Professor Jacques, por favor. Eu já falei isso N vezes. Não sei se eu vou conseguir falar mais alguma. Então, antes de eu ser mandado embora, quero me despedir de todo mundo. Foi um prazer trabalhar com vocês. Eu acho que nós estamos viajando. Eu não consigo imaginar que alguém fale que vão entrar 40 e vão sair 40. Onde é que existe isso? Nós chegamos até aqui porque nós temos qualidade. Qualidade não é entrar 40, sair 40. Não existe. Onde é que está a meritocracia? Nós estamos destruindo isso. Nós estamos dando para o aluno que está saindo agora da FATEC a ideia de que a vida é mil maravilhas, que tudo vai acontecer na vida dele, vai ser um paraíso. Não, a FATEC tem que mostrar, como ela mostra até hoje, que ele só vai conseguir o diploma por esforço. E vamos falar outra coisa, nós estamos viajando. Eu estou vendo um esforço danado gasto por vocês, e nós estamos viajando. E eu vou ser bem claro no seguinte: vamos dividir os nossos alunos em 3 grupos. Aquele que é bom e que estuda, por ele o curso tem que continuar forte, qualidade. Agora vamos falar do aluno que não quer nada com nada, que continua semestre após semestre na lista de presença, e que ele está destruindo esses índices, que eu também coloco em dúvida. Onde é que está a coragem de jubilar esse cara? Mas não esperar 10 anos para jubilar esse cara. E ele depois sai e faz vestibular. Não, você foi jubilado, acabou. Nós estamos vendo um país que não tem universidades, faculdades boas. Essa é uma faculdade boa, gratuita, e nós permitimos que gente fique aqui, anos após anos, e agora destruindo esses índices e nos prejudicando. Onde é que está a coragem para o jubilamento? E não somos nós que temos que fazer isso. É o Centro Paula Souza. Onde é que eles estão? Não estão. Agora vamos falar do aluno que cursa. Vamos falar primeiro daquele que tem dificuldades. Aquele que tem dificuldade, nós deveríamos oferecer um curso de nivelamento. Nós no DEC pedimos curso de nivelamento. Centro Paula Souza não autoriza o pagamento do curso. Está claro? E aí eu ouvi da mesa que isso vai ser proposto. Se vocês conseguirem oferecer curso de nivelamento, o Centro Paula Souza falar que vai pagar, eu venho aqui para pedir desculpa. Segundo lugar, vamos trabalhar com aluno que não tem condições financeiras. E a situação do país todo mundo sabe. Tem gente que não vem aqui porque não tem dinheiro para condução. Tem gente que quando vem, se tiver um jantar bom a preço de custo, vem só para poder jantar. Como é que nós vamos resolver isso? Então eu também ouvi falar, vamos colocar a pessoa, a figura do assistente social. Quero ver a figura do assistente social. Então, as coisas são tão fáceis de serem resolvidas. Quer dizer, nós estamos viajando, usando índices, métodos, etc. Quando a coisa está na palma da nossa mão.
E outra coisa, a nossa qualidade caiu, todo mundo sabe por quê. 70 FATECs, antes todo mundo vinha para cá, o nível do vestibular era alto, a qualidade do aluno era boa. Hoje, o que é que acontece? O aluno busca uma FATEC do lado da minha casa, por que eu vou para a FATEC de São Paulo? Então nós diminuímos a procura, diminuímos a qualidade. O aluno vem cada vez pior. Oh, meu Deus do céu. Então, se ela aprovar 40 e 40, então FATEC não é mais sinônimo de qualidade. Fim de papo. E nós aqui estamos com medo de falar isso. Essa é a realidade. E nós estamos viajando, falando de índice. É tão simples resolver. Se o Centro Paula Souza tomasse a atitude de cortar esses alunos que sistematicamente são reprovados e aparecem na lista de presença, 50% dos problemas estariam resolvidos. Se o Centro Paula Souza pagasse cursos de nivelamento, eu garanto que só aí nós resolveríamos o nosso problema. Eu não precisaria perder todo esse tempo, né, e trabalhar em cima de coisas absurdas. Não vou falar mais que já estou Muito bem. Agora quem pediu é o Edson. E o David. Edson, vamos estar ali pertinho do microfone. O David, depois você conclui. Enquanto isso, só para fazer um contraponto ao professor Jacques. Muito bem, senhor professor Jacques. Então é assim, olha, o nível, só para lembrar. Corintiano, saudações palmeirenses. O Centro Paula Souza, ele dá o curso pagando hora de atividade específica. Aí foi feito, acho que pelo professor Senzen, ou alguém da matemática, uma solicitação. Eles pediram, sim, olha, você pode fazer o curso de nivelamento, paga o professor com as horas, atividades que o senhor tem. E nós temos 435 horas de atividades distribuídas pelos departamentos. Então, é uma coisa que já tem, os departamentos têm essas horas destinadas para algum professor, coordenação de área, responsabilidades, etc. Então, é uma questão de, provavelmente, rever a distribuição de horas de atividades para atender demandas que sejam muito mais eficazes. Professor, desculpa. Então, esse é um fato. Eu sou responsável por 5 grupos de disciplina, que se a gente dividir, vão dar umas 15 disciplinas. Isso. Sabe o que aconteceu durante o passado tempo? Diminuíram as horas, o meu trabalho continua o mesmo, e as horas de atividade disciplina diminuíram. E agora nós estamos falando que ainda vamos dar aula com as horas de atividade que não existem. Meu Deus, se nós temos que fazer um curso de nivelamento, tem que ter uma coisa séria. Ninguém trabalha de graça, professor. Isso é uma regra básica. Se você faz um curso de nivelamento, que você quer aceitar o aluno que vem sem base, nivela esse aluno e você vai aumentar o índice de aprovação. Mas faça uma coisa séria. Pague o professor pelo curso. Exija um curso de qualidade. Eu garanto que isso melhoraria demais. Agora, que atividade, professor? Desculpa. Bom, o outro contraponto, já que você tem razão de algumas coisas e a gente tem que tentar reverter isso. A outra coisa do jubilamento, né, que hoje é cancelamento de matrícula, hoje ele já existe para uma situação de reprovação por 2 semestres seguidos. Já existem algumas situações desse aluno que não está nem aí, os 20 dias iniciais sem presença, já existem algumas situações. E quanto a essa questão da qualidade, eu acho que é nossa responsabilidade não baixar a qualidade, mas tentar resgatar aquele aluno que quer estudar. Agora, nós não somos obrigados a entrar 40 e sair 40, ninguém determinou isso. O que nós precisamos é tentar melhorar. Eles estabeleceram metas, índices e etc., mas com o objetivo de não diminuir a qualidade. Eu acho que é uma irresponsabilidade nossa se partirmos por uma proposta de não, agora todo mundo vai ter que ser aprovado. Não é isso que se quer. A gente quer que aquele aluno que tem vocação, que tem vontade, seja resgatado. Agora,
óbvio que se eu resgatar 1, 2 alunos numa turma de 40, excelente, porque os 40 nós não vamos resgatar. Então eu acho que tem essa pressão, essa vontade, porque eles discutem muito a questão do dinheiro público. Nós estamos formando, entra 40 alunos, sai 5, 6, o curso é viável, não é viável, por quê? Nós estamos só discutindo qualidade. E também pondendo o fato de que os indicadores são quantitativos e não qualitativos. Então esse também é outras reivindicações que existem junto à CESU. Por que não renovação, incluir nos indicadores, né? Quantos anos o seu curso foi renovado, ENAD, outros elementos que caracterizam qualidade e não só quantidade. Então, professor Jacques, eu acho que tem justiça as suas reivindicações, mas, enfim, eu acho que temos os dois lados da moeda. Quando nos pedem para melhorar os índices, nós entramos com a ideia do curso de nivelamento, não sai dinheiro do curso de nivelamento. Quando a gente mas está na proposta, professor, vamos tentar. Bom, vamos trabalhar com isso. Das vezes anteriores. Por isso eu voltarei aqui e vou pedir desculpa lá no palco, até visto a camisa do Palmeiras. Mas fora a aula, né, professor? Não fora atividade específica. Isso nós não vamos conseguir, por isso que o senhor promete pôr a camisa do Palmeiras. Está gravado. Está gravado. Professor, outra coisa. Quando nós não conseguimos nada, vem o Santo Paulo Souza, joga as metas, vire-se. É isso que está acontecendo. Eu quero ver a reciprocidade. Vamos ver. Estou pagando para ver a reciprocidade. Sem reciprocidade não vai se fazer nada. E as coisas vão continuar do jeito que estão. E aí eu quero ver, quando o curso entrar no amarelo, numa primeira vez, numa segunda vez, numa terceira vez, eu quero ver fechar o curso de secretariado, com a procura que ele tem. Eu gostaria de ver isso acontecer. Por quê? Porque nós não somos atendidos nas nossas reivindicações. Quem é que sabe? Quem sabe de fato o que está acontecendo? Nós, professores. Então nós temos as soluções, mas na hora que a gente pede não sai nada. Essa é a verdade. Pronto, agora estou demitido de vez. Não, muito pelo contrário, tem muito a contribuir. Vamos lá, David, e depois o Edson para a gente concluir. Faltam 2 minutos para 17 horas. Eu não me sinto não ser avaliado por questões realmente importantes, com esses 5 índices. Eu acho que até o vestibular não tem muito a ver com a gente, são questões externas. E a questão da transferência de período, o índice, também não deveria ser considerado, sendo que está dentro do mesmo curso. E a questão do TCC, eu acho que deveria ter sido saído, não deve ser considerado dentro da avaliação, deve só as aulas dadas. Então, essas avaliações deveriam ser, esses índices, deveriam ser reconsiderados. Eu acho que a gente deveria pensar no índice real e propor novos índices para serem avaliados, porque avaliar todas as matérias, diferentes como são, com o mesmo índice, eu acho maior injustiça. Muito bem, professor David. Eu acho que essa a ideia é bem por aí. Eu acho que se a gente não está satisfeito com alguma regra, é propor as mudanças. Se serão aceitas ou não, é um outro detalhe, mas o importante é que a gente faça propostas de mudanças. Eu acho que isso é fundamental. Não fale em terrorismo. Não vou ser terrorista. Aliás, a observação acho que pode até ser sentido agora. Era quando a professora Regina fez o levantamento de física, a questão de física das aulas eram dadas e a Ribai colocou o que está sendo proposto dele se matricular e vir fazer só as provas, não? E eu ia comentar exatamente isso, que eram propostas diferentes. A gente falava de um horário especial para os alunos dependentes. Isso em outras faculdades que eu passei, isso era feito no sábado à tarde, alguma coisa para não impactar e não encabalar a sequência do aluno. Então, eu só ia dizer que era uma proposta diferente, só isso.
Nada mais. E boa tarde. Boa tarde. Eu acho que essas sugestões todas a gente precisa construir e submeter. Então, por exemplo, essa questão das metas, nós, discussões da diretoria, mudamos a nossa meta. Então, pusemos os 10% e eles aceitaram. Como poderíamos estar trabalhando num curso, num turno, e falar, olha, esse curso, esse turno, eu não quero assim, eu quero assado. Então, eu acho que tem essa flexibilidade. Agora, que existe a pressão e atingir metas, e trabalhar e buscar mais concluintes, isso é algo que a gente não vai poder fugir. E são propostas, professor. A hora atividade do nivelamento, a gente já viu que eles não vão abrir para hora aula, só para horas atividades. O aumentar a nossa carga horária de hora atividade é um problema pelo número que a gente já tem e a distribuição dela da forma como está sendo feita. Então, responsabilidade e disciplina não existe no Centro Paula Souza, só que eu acho que tem atividades que precisam ser valorizadas. Eu questiono, por exemplo, a diretoria não tem uma hora de atividade. De repente, o professor Jacques pode ter uma boa ideia e preciso da hora de atividade para ele desenvolver um projeto. Não existe. Nós vamos ter que mexer no bolso de alguém. Então, eu acho que a professora Luciana tinha essa mesma dificuldade na época da gestão. Ela precisaria de uma assessoria, precisa pedir, pelo amor de Deus, para alguém, né, generosamente nos ajudar no trabalho, naquela questão. Não, professora, diga. Eu tinha aquelas 200 HEs adicionais que foram cortadas, infelizmente. Que eram de orientação de estágio, que caiu também, né? Então, os recursos são pequenos, são restritos, e a gente tem que ter a criatividade e redistribuir as coisas, né? Reformular as coisas da forma como elas são dadas. Agora, é lógico, incomoda, é difícil, não tenha dúvida. Né? E a gente julga muito o Centro Paula Souza, manda, determina, mas ele tem um recurso e a gente tem que ter algo para contrapor isso com consistência. Eu acho que esse é o caminho. Professor Beto, só uma pergunta. Só para ver se eu entendi direito um dos indicadores. Segundo o professor Greco levantou, eu não sei se isso vale só para o DTI ou para todos os departamentos. 10% da evasão refere-se ao interno. Se nós tivéssemos que cumprir com 10%, tem que ter assertividade de 100% no interno, ou contar com a sorte sobre os eventos externos. Então, a possibilidade que venhamos a atender esse indicador, mesmo a 10%, poderá não ser cumprido. Mas o que ele levantou não é um indicador, né? É uma situação particular que segura o aluno, quer dizer, acaba afetando a taxa concluída. Pois é, mas se é 10%, a gente tem que cumprir os 10%, tem que ser assertivo em 100%. E outra coisa, tem uma reportagem do Estado de São Paulo que fala que nas faculdades, de modo geral, aqui é 49% de evasão, se não me engano. E todas as universidades estão com propostas e projetos de reduzir a evasão. Todas têm um problema sério de evasão. Agora, isso nós não podemos associar a isso. Nós vamos continuar formando 2 se não conseguirmos resgatar os 38. Mas aí nós temos que ter uma justificativa, porque não tem sentido nós aprovarmos o aluno que não tem condições. Eu acho que isso é impossível. Não devemos ir por esse caminho, né? Quer dizer, isso não pode, não vou aprovar todo mundo. Não é esse o caminho. Agora, nós temos que encontrar alguma solução para resgatar alguns alunos. Agora, não podemos perder essa qualidade, sem dúvida nenhuma. Eu gostaria de fechar, meu Deus, Vitor e Celso e acaba. Só eu. Há 6 meses atrás, nós estivemos aqui e ouvimos do Macedo dizer que não tinha problema de dinheiro. É cobrar dele. Ele estava aqui, todo mundo aqui, perdeu o dia inteiro, ele falou que não tinha problema de dinheiro. Vai lá e cobra a hora atividade para o Jacques. Ele falou isso. O Jacques é hora aula. Hora aula, então, dinheiro não é problema. O orçamento
O discurso é um, o ato é outro. Me engana que eu gosto. Professor Vitor, e encerramos. Essa conversa vocês viram que é muito boa e nós precisamos tê-la com mais frequência para poder amadurecer e não só ficar no discurso, né? Temos que ter agora os resultados. Diga, eu tenho uma coisa rapidamente, que foi em 2010, quando a gente começou a estudar o curso de MPCE, com eletrônica, também criação de eletrônica industrial, e uma conversa que eu tive com o Ângelo Portelazzo, todo mundo deve lembrar do Ângelo Portelazzo, naquela ocasião já estava se tendo a expansão da FATEC. Eu falei para ele, pô, mas abrindo tanta FATEC assim, uma hora vai gerar problema. Você já está criando índices, naquela época já tinha ele, 4 índices de qualidade, e um deles era o ENAT, que ainda era de qualidade. O resto era depois a Maria Inês tirou, Maria Lúcia, perdão, tirou e ficou só quantitativo. Já tinha um site desse lado. Aí eu falei assim, você acha que uma hora não vai começar a dar água nesse monte de curso, por exemplo? Esse não é um problema no momento. No momento nós temos que atender o governador e no futuro os cursos que não estiverem bom. O que ele respondeu? Se fecha. Assim, simplesmente há 8 anos atrás. Agora nós estamos com a situação real. 8 anos depois, fecha-se o curso. Mas não vai fechar. Nós vamos com esses planos de ação e o trabalho, não vamos fechar nenhum. Agora já fechou hidráulica e solda com demandas, suspensão da tarde, e aí é rever como é que a gente faz. Bem, gente, muito obrigado. Espero ter atendido às expectativas, criado um monte de fantasminha na cabeça de vocês e colaborem com os seus cursos para que a gente consiga vencer todas essas dificuldades e esses trabalhos. Obrigado aos chefes dos departamentos. Até amanhã.